Já apareceu aí para vocês que está gravando? Gente. Já, professor. Apareceu. Ah, tá. Meu computador aqui está lento. Veja só, pessoal, com relação às atividades de acompanhamento, né? Algumas dúvidas aí com relação ao formulário, né? Os últimos formulários, que nas duas últimas atividades, se eu não me engano, atividade 6 e 7, né? Tinha uma questão lá que era para você marcar mais de uma resposta correta, não é isso? É. Então, aí na atividade 6, eu acho que foi a atividade que Vitor Emanuel falou comigo, se eu não me engano, a atividade 6, se eu não me engano, é a atividade que tem a figura dos espelhos. Certo? Nessa atividade aí, nessa questão, realmente é para você, seria para marcar mais de uma resposta correta. Só que na hora de configurar lá a atividade, o Google Forms, eu devo ter configurado errado, e aí ele não está aceitando mais de uma resposta, tá? Então, eu vou aceitar a única resposta que vocês fizerem. Né? Quem marcou correto, pelo menos uma das afirmações lá, aí eu vou aceitar como estando correto. Tá bom? Na atividade 7, eu estava dando uma olhada ainda há pouco, quando eu fui corrigir, né, essa atividade, eu verifiquei que só o Gabriel, eu achei Vitor Gabriel o nome, só ele tinha respondido. Né? Então, deu para eu corrigir, consertar e colocar novamente. Aí eu pedi para o Vitor Gabriel voltar a responder. Eu não sei se ele conseguiu. Vitor Gabriel está presente? Pronto. Aí, Vitor, você respondeu novamente? Não, foi o Gabriel Munir, né? Que eu mandei uma mensagem para você responder novamente. Era a resposta da atividade 7, que eu tinha enviado uma mensagem para você voltar a tentar responder a atividade 7 que eu havia corrigido. Ah, você não viu? Pronto, então depois você dá uma olhada lá para refazer, tá certo? Porque, como eu estava falando, essa atividade lá tem mais de uma resposta correta. E aí eu acredito que o restante da turma já começou a responder e já está conseguindo marcar mais de uma opção. Tá ok? Então, na atividade 7, vocês marcam mais de uma opção correta. Tudo bem? Bom, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre refração, né? O processo de refração da luz. Foi enviado o vídeo para vocês com as aulas e a gente vai tirar dúvidas, né? E resolver algum exemplo aqui relacionado com refração da luz. Alguma dúvida com relação ao conteúdo, pessoal? Bom dia, Beatriz. Então, vamos lá. Então, vamos fazer exemplos e aí vocês vão acompanhando aí. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para vocês irem me ajudando aí a resolver os exemplos. Pronto. Então, como vocês viram lá nas aulas, né? Então, no processo de refração da luz, o que acontece? Você tem um feixe luminoso que, ao incidir em uma superfície
que separa dois meios diferentes, né, esse feixe luminoso, ele pode atravessar a superfície, né, passando de um meio para o segundo meio. Né? Esse processo, onde a luz atravessa a superfície, é chamado de refração, né? É a refração da luz. E aí tem que ficar claro que no processo de refração, com algum grau, também acontece reflexão, né? Então, algumas vezes, a luz, dependendo do ângulo de incidência, algumas vezes a luz pode bater na superfície e refletir, ou seja, ela voltar para o mesmo meio do raio incidente. Né? Então, isso seria reflexão. Quando ele atravessa para o outro lado, é o que a gente chama de refração. Ok? Então, vamos aqui resolver esse problema. A figura representa um raio de luz monocromática passando do ar para um bloco de vidro. O índice de refração do ar é NAR igual a 1, né? Então, a gente vai considerar que o índice de refração no ar é igual a 1. Esse índice de refração no ar, ele é um pouquinho maior do que 1, tá? Mas, para efeito de cálculo, a gente vai aproximar como sendo igual a 1. E o índice de refração do vidro, na questão, é igual a 1,5. Então, foi dado aqui o índice de refração do ar, que é igual a 1, e o índice de refração do vidro, que vale 1,5. Só lembrando que o índice de refração não possui unidades, você põe apenas o número. Ok? E ali você tem a figura da questão, né? Você tem aí um feixe luminoso que incide numa superfície que separa o ar do vidro, né? E esse feixe luminoso, ele atravessa para o outro lado, formando ali um desvio no feixe luminoso. Né? Então, nesse processo aí de refração, é observado um desvio do feixe luminoso. Aí ele pergunta aqui, determine na letra A o ângulo de refração no vidro quando o ângulo de incidência for igual a 30 graus Celsius, a 30 graus. Né? Quando o ângulo de incidência for igual a 30 graus. Como é que a gente faz para resolver essa questão, pessoal? Você faz o índice vezes o ângulo de incidência e vezes o de um meio, né? Vezes o do outro. Usando a equação, né? Isso. N1 igual a seno do ângulo, né, de incidência, igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar. Só lembrando que, quando a gente escreve essa equação dessa maneira, colocando o 1, né, no lado esquerdo e os índices 2 do lado direito aqui da equação, vamos considerar, né, vamos adotar sempre como o índice 1 como sendo o lado do feixe incidente. Tá certo? Que no nosso caso aí, o feixe incidente é o feixe de luz que está no ar, no caso do nosso exemplo. Né? Por enquanto, o feixe incidente é o que corresponde ao ar. Tá bom? E aí, substituindo os valores, né? Para o ar, o N1 vai ser igual a 1. Então, vai ficar 1 que multiplica o seno. Θ1, ele deu? Aí na letra A. Hein, pessoal? Foi dado o valor de θ1 na letra A. É o 30 graus, né? Ângulo de incidência, né? Então, 30 graus. Então, eu vou colocar aqui seno de 30. Igual N2 corresponde ao vidro. Então, o valor de N2 é 1,5. 1,5 que multiplica o seno de θ2, que é o ângulo de refração, que é o que a gente quer calcular. Né? Então, resolvendo agora essa
equação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente vai ter 1 que multiplica... Quanto é que vale o seno de 30? 1 sobre 2. 1 sobre 2 igual... Aí vai ficar 1,5 que multiplica o seno de θ2. Certo? Então, 1 que multiplica 1,5, isso daqui é 0,5, né? Então, vou colocar aqui, ó, 0,5 igual a 1,5 vezes o seno de θ2. Vou trocar os dois lados aí da equação para a gente isolar o seno do θ2, tá? Então, eu vou colocar aqui para o primeiro membro, seno de θ2 vai ser igual, do outro lado da equação eu tinha 0,5, aí 1,5 que estava multiplicando o seno do θ2 vai passar para o outro lado da equação, ele vai dividindo. Então, ele vai ficar aqui dividido por 1,5. Quanto é que vai dar esse valor? É uma dízima de 0,3. Aproximadamente, né? 0,3. Pronto. Então, achamos aí o valor do seno de θ2. Né? Só que ele perguntou ali no item A qual foi o ângulo de refração. Então, ele quer saber qual é o valor de θ2. Como é que eu faço para calcular o θ2? Vocês lembram? Eu expliquei numa aula passada aí como é que vocês fazem para calcular A gente isso. bota na calculadora, né? Que nós usa o seno menos 1 e tal. Isso, exatamente. Então, para calcular o θ2, ó, é o arco cujo seno vale 0,3. Que na calculadora de vocês usam a função seno a menos 1. Aí tente calcular aí para ver quanto é que vai dar. Quem tem a calculadora, né? Se eu fiz direito, deu 19,4. Exatamente. Então, aqui deu 19,4 graus. Então, esse é o ângulo de refração aí calculado na letra A. Aproximadamente, né? Que, lembrando que foi uma dízima, né? Então, é um valor aproximado. Então, veja que nessa situação, né? Do feixe luminoso passando do ar para o vidro, o raio de incidência tinha um ângulo de 30 graus, mas na hora que ele refratou no vidro, o ângulo ficou menor. O ângulo de refração foi 19,2. Ou seja, esse feixe sofreu um desvio. Ele foi desviado. Ok? Letra B. Na letra B, ele quer que você calcule, determine o ângulo de incidência no ar quando o ângulo de refração for 37 graus. Então, esse 37 graus que ele coloca aí na letra B corresponde ao quê? Quem é esse 37 graus que ele coloca aí na letra B? θ2. É o θ2, né? É o ângulo de refração. Então, foi dado o ângulo de refração, que é θ2, que é 37 graus. E aí a gente vai calcular agora o ângulo de incidência. Né? Então, a gente vai fazer o processo contrário, né? Então, substituindo aqui na equação, né, eu vou ter N1 seno de θ1 igual N2 seno de θ2. O índice de refração N1 permanece como sendo o ar, né, que vale 1. O seno
do ângulo agora, θ1, é o ângulo que a gente quer encontrar. E aí, o N2 corresponde ao vidro, então é 1,5. E seno de 37 graus. Então, 1 vezes o seno, vai dar o próprio seno aqui, seno de θ1, que vai ser igual. Quanto é que vale o seno de 37? Calculem aí, por favor. Quanto é que deu? 137, gente? 0,6, eu acho. 0,6. Então, 1,5 vezes 0,6 dá quanto? Acho que vai dar 0,9, né? Isso, 0,9. Então, 0,9. Logo, o θ1, né, o ângulo de incidência, vai ser o arco, cujo seno vale 0,9. E agora, quanto é que vale o θ1? 64,15. 64, vou colocar 64,2, vou aproximar aqui para uma casa decimal. Tá? Então, aproximadamente 64,2 graus. Então, esse é o ângulo de incidência, né? Então, prestem bastante atenção na hora de resolver as questões, né? Para não trocar, né? Não confundir o ângulo de incidência com o ângulo de refração, tá? Não sei se vocês podem substituir errado na equação, né? E errar a questão. Agora, letra C. Na letra C, ele diz assim: caso a luz tivesse o sentido do vidro para o ar, né, ou seja, a luz agora vai se propagar no sentido inverso, vai sair do vidro e atravessar e chegar no ar, certo? Então, qual deveria ser o ângulo de incidência? Então, qual o ângulo de incidência para que o ângulo de refração seja igual a 90 graus? Então, o ângulo de refração agora, ele está falando que vale 90 graus. O ângulo de refração é o θ2, nesta situação, né? Então, o que é que está acontecendo agora com esse feixe luminoso? Eu vou fazer aqui uma figura. Você tem aqui os meios, separado por uma superfície, aqui. E aí, digamos que aqui embaixo você tem o vidro, em cima você tem o ar, né? Então, aqui é o vidro. Aqui em cima você tem o ar. E agora o feixe luminoso, ele vai de baixo para cima, certo? Então, nós temos um feixe luminoso que vai nesse sentido aqui, ó. Ele vai chegar aqui na superfície. Quando chega na superfície, ele vai tender a refratar, né? Só que o ângulo de refração vai ser 90 graus. Se o ângulo de refração é 90 graus, esse feixe
ele vai sair assim, ó. Na verdade, ele não vai sair, né? Vai ficar aqui paralelo à superfície que separa os dois meios. Lembre-se que esse ângulo é o ângulo formado, o ângulo que você coloca na equação, né? É o ângulo formado entre o feixe luminoso e a reta normal, né? Que fica normal à superfície. Então, se o ângulo é 90 graus, então esse feixe que vai ser refratado, ele vai ficar assim sobre a superfície. E aí ele quer saber qual é o ângulo de incidência para que isso aconteça. Então, substituindo aqui na equação, mais uma vez, N1 seno de θ1 igual N2 seno de θ2. O N1 agora, na letra C, passa a ser o vidro, que é o incidente agora é o vidro, está lá embaixo, o feixe luminoso, né? O feixe incidente. Para o vidro, o N1 agora vai ser 1,5. E para o ar, corresponde ao N2, que vai ser 1. Então, a gente vai ter, substituindo na equação, N1 igual a 1,5, que multiplica o seno de θ1. N2 é o ar, né, que vale 1. E o seno de θ2, eu vou colocar agora seno de 90. Então, eu vou ficar aqui com 1,5, que multiplica o seno de θ1. E quanto é que vale o seno de 90? Vale 1, né? Então, seno de 90 é igual a 1. Então, eu vou ficar com 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, a gente vai ficar com seno de θ1 vai ser igual a 1 dividido 1,5 que estava ali multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar 1 dividido por 1,5. Então, seno de θ1 vai ser igual a 1 dividido por 1,5, dá quanto? Zero vírgula seis. Então, 0,6. Logo, θ1 vai ser igual ao arco, cujo seno vale 0,6. E agora, quanto é que vale o θ1? R$ 36,8. 36,8? Se eu fiz certo, é. Deixa eu fazer de novo. Tá. O meu deu 36,8 de novo, não sei se eu tô fazendo certo. Tá, então... O meu também deu esse. Deu, né? Então, beleza. 36,8 graus. Então, essa é a resposta. Ou seja, o ângulo incidente, né, do raio incidente ali, precisa formar 36,8 graus para que o feixe luminoso ele seja refratado com um ângulo de 90 graus. Para esse ângulo específico, é dado um nomezinho lá na aula que eu mostrei para vocês, né? Esse processo que está acontecendo aí na letra C, onde o feixe luminoso, ele, de fato, ele não consegue atravessar totalmente para o outro lado, para o meio do ar. Né? Esse processo aí, como é que a gente chama isso aí?
quando o feixe luminoso não atravessa para o outro lado? É a fibra ótica? É o processo que acontece, por exemplo, na fibra óptica, né? É o que a gente chama de reflexão total, né? Então, é necessário que o feixe luminoso, ele forme pelo menos esse ângulo aqui, então a gente chama esse ângulo aqui de ângulo crítico, para que possa acontecer a reflexão total, né? Significa que nenhuma parte desse feixe luminoso vai atravessar para o outro lado, para o outro meio. Então, qualquer feixe luminoso com um ângulo acima desse valor que a gente calculou aqui, né, qualquer feixe luminoso com um ângulo superior a esse, o feixe ele não vai passar para o outro lado, ele vai refletir, ele vai voltar, né? Então, esse daqui é o ângulo limite, é o ângulo crítico, certo? Se o ângulo for menor do que esse daqui, que a gente calculou, o ângulo de incidência, se for menor do que esse que a gente calculou, aí você vai ter a refração, né? Você vai ter um feixe luminoso passando para o outro lado. Se o ângulo for maior do que esse, então não tem refração, todo feixe vai ser refletido. Então, isso é o que a gente chama de reflexão total, né? É o que acontece na fibra ótica. A fibra ótica, para funcionar, precisa que o feixe luminoso ele fica preso, aprisionado ali dentro da fibra, né? Então, ele não refrata para fora da fibra. Ok? Para acontecer o processo de reflexão total, lembre-se que o feixe luminoso, ele sempre vai partir de um meio onde tem o índice de refração maior para um meio onde tem o índice de refração menor. Certo? Então, nesse caso aqui, o feixe está saindo do vidro para o ar. Então, pode acontecer a reflexão total. Na letra A e B dessa questão, como o feixe luminoso vinha do ar para o vidro, então não vai acontecer reflexão total. Tá certo? Perguntas? Então vamos seguir. Outro exemplo. Para a luz amarela emitida pelo sódio, os índices de refração de um certo vidro e do diamante são, respectivamente, 1,5 e 2,4. Sendo 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz no ar, calcule para a luz amarela citada, aí letra A, B e C, né? Então, vamos primeiro anotar aqui o que foi que a questão nos informou, né? O que a questão nos forneceu. Então, a gente tem aqui 1,5 é o índice de refração do vidro, vou chamar aqui de NV, que vale 1,5. E para o diamante, eu tenho o valor 2,4. Então, o índice de refração para o diamante, 2,4. O que mais? Ele deu a velocidade da luz, né, dessa luz amarela, no ar, como sendo 300 mil quilômetros por segundo. Então, a velocidade no ar igual a 300 mil quilômetros por segundo. Né? Esse valor aqui é o valor da velocidade, né, que foi dado aí, né, foi um valor aproximado, né? É o valor da velocidade da luz no vácuo. Tá certo? Então, a velocidade da luz, quando você está no vácuo, sempre vai ter um valor que é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Aí ele quer saber qual é a velocidade desse feixe luminoso, né, dessa luz, quando você estiver, por exemplo, na letra A, quando você estiver no vidro. Certo?
Então, vamos calcular, na letra A velocidade desse feixe luminoso no vidro. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Vocês lembram? É N igual a C sobre V? N igual a C sobre V, né? Quando você utiliza essa equação aqui, né, é a definição do índice de refração, né? A gente está calculando o índice de refração de um meio, que é o meio ali onde eu considerei o V, em relação ao vácuo, né, que é onde está aí o C. Né? Então, isso seria a explicação para essa equação, né? Então, no caso aí, como eu estou querendo saber qual é a velocidade da luz no vidro, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, ó, o índice de refração N, eu vou chamar N para o vidro, vai ser igual C dividido pela velocidade da luz no vidro. Isso significa que o índice de refração do vidro é igual à velocidade da luz no vidro em relação à velocidade da luz no vácuo. Tá certo? Então, quando a gente está falando do índice de refração, é sempre de um material em relação ao outro, né? De um meio em relação a outro meio. Então, no caso aqui, é do vidro em relação ao vácuo. Então, a gente monta a equação dessa forma. Então, na questão, a gente sabe qual é o valor da velocidade no vácuo, né? No C, quanto é que vale o C, que a questão deu, que é o mesmo que o ar, a gente está aproximando, né? Considerando aqui que no ar, isso daqui é igual a C. Né? Então, eu vou ter, para o vidro, o índice de refração é igual a 1,5, foi dado na questão. Vai ser igual, o valor de C, 300.000, né, dividido pela velocidade no vidro. Então, a velocidade no vidro vai ser 300.000 dividido por 1,5. Quanto é que vai dar aí essa velocidade? R$ 200.000. 200.000. Então, 200.000 quilômetros por segundo, né? Que é a unidade que ele colocou ali na velocidade. Então, essa é a velocidade desse feixe luminoso quando o feixe está se propagando dentro do vidro. Observe que a velocidade diminui, né? No vácuo, você tinha uma velocidade da luz de 300.000, e quando o feixe está dentro do vidro, a velocidade diminui para 200.000 quilômetros por segundo. Certo? Então, dentro de materiais diferentes, a luz vai se propagar com velocidades diferentes. Né? Na letra D, ele quer saber qual é a velocidade da luz, né, dentro do diamante, quando a luz estiver se propagando no diamante. Então, mesmo processo, né? A gente vai ter o índice de refração, letra B, o índice de refração no diamante vai ser igual a C dividido pela velocidade da luz dentro do diamante. O índice de refração do diamante é 2,4, então 2,4 vai ser igual a velocidade da luz no vácuo, 300.000, dividido pela velocidade no diamante. Então, a velocidade no diamante vai ser igual a 300.000 dividido por 2,4. Quanto dá? 125.000.
Então, 125 mil quilômetros por segundo. Então, como o diamante tem um índice de refração maior do que o vidro, né, fazendo a comparação aí, então observe que a velocidade da luz no diamante ela é menor do que a velocidade da luz no vidro. Ok? Letra C agora. Na letra C, ele quer saber qual o índice de refração do diamante em relação ao vidro. Né? Então, agora ele quer que você calcule o índice de refração de um meio em relação ao outro. Né? Então, letra C. Como é que eu faço para calcular isso? Alguma ideia? Então, aqui eu tenho, digamos que o diamante está aqui embaixo e aqui em cima, digamos que é o vidro. Então, esse feixe luminoso, ó, ele está se propagando assim. Vem do vidro, bate aqui na interface dos dois materiais e refrata aqui para o diamante. Então, embaixo, na figura, eu vou ter o diamante, aqui é o diamante e aqui em cima é o vidro. Então, ele quer saber o índice de refração do diamante em relação ao vidro. Como é que eu calculo? É só você olhar ali para a equação do N, ó, que a gente escreveu no item A e no item B. Eu vou colocar o meio 2 fica embaixo, é a velocidade que fica embaixo, né? Então, vai ser o diamante aqui embaixo, a velocidade do diamante em relação à velocidade do vidro. Então, o índice de refração do diamante em relação ao vidro vai ser V do vidro dividido por V do diamante. Então, esse índice de refração vai ser igual, para o vidro, o valor da velocidade foi 200 mil, então vai ficar aqui 200 mil dividido pela velocidade do diamante, que foi 125. Então, 125 mil. Eita. Eita, apagou. O meu aplicativo aqui apagou. Deixa eu abrir de novo. Poxa. Vou compartilhar novamente. Certo, a gente está terminando aqui, é só
terminar aqui essa continha. Então, ficou 200 mil dividido por 125 mil. Quanto é que vai dar isso aqui? 1,6. Então, 1,6 é o índice de refração do diamante em relação ao vidro. Ok? Bom, vocês vão ter aula agora, né? Então, deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho para a gente encerrar. Aí a gente se encontra na segunda-feira, né? Da nossa aula. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Adilson, tá aí? Aqui, professor. Adriele, Aqui. Alexandre presente, Ana Beatriz, Ana Beatriz não, Ana Beatriz Lucena, Aqui. Beatriz, ok, Brenda, não, Camille, também não, Diego, Hélida, não, Emily Andrade, presente, Emily Gabriele, ok, Fernanda, não, Gabriel está presente, Jardiele, Estou aqui, professor. Inclusive, eu te mandei um e-mail domingo. Me responde, por favor. Jardiele, tá, eu vou dar uma olhada sobre Tá, valeu. o que é. Tchau. Tchau. Jennifer, não. Joana, não. João Roberto, ok. Júlia, não. Cleiton, também não. Letícia, presente. Lorena, presente. Malena, não. Manuela, não. Manuel, também não. Manuela Araújo, não. Marcel, ok. Maria Eduarda, não está presente. Milena, está presente. Rafaela, não. Raquel, não está presente. Samara, não. Sávio,
Sábio, não. Vitor Gabriel. Ok. Vitor Emanuel, está presente. Aqui. Vitória. Presente. Vanessa. Vanessa não está. E Yasmin. Yasmin também não. Pronto, pessoal. Então, a gente se encontra na segunda-feira. Tá? Vocês estão dispensados para assistir aí a próxima aula. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, professor. Até segunda. Tchau.